Isso. Pessoal, dá uma paradinha, por favor. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Nós utilizamos o quê? Nós utilizamos as funções, né, de agregação comum. O que é a função de agregação comum? Ela consegue somar uma única coluna. Então o SUM, o que o SUM faz? Ele soma o valor de uma coluna. O que o average faz? Ele faz a média de uma coluna. O que o max faz? Ele vai pegar o maior valor de uma coluna. Imagina que você tem uma tabela de vendas. Você quer saber qual que é a maior venda daquela tabela? Você vai utilizar o max. O min, você usa o menor, você pega o menor valor de uma coluna. Vejam bem, eu consigo pegar somente o valor de uma coluna, tá? Existe uma fórmula de agregação interativa, tá? O que é a fórmula de agregação interativa? Eu consigo pegar o valor de mais de uma coluna. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês o seguinte, né, nós criamos uma coluna total custo, nós criamos uma coluna total venda, né, para depois pegar o SUM e somar aquela coluna. Tá? Em algumas situações, pode ser interessante fazer isso mesmo, né? Você criar uma coluna. Mas lembre o seguinte, quanto menor for a quantidade de dados que tiver dentro do seu projeto, mais rápido ele vai ser. Então, você criar uma coluna de forma desnecessária, pode ser que não seja interessante. Então, veja bem, para mim chegar no lucro, o que eu fiz com vocês para chegar no lucro? Criei uma total venda, criei um total lucro, criei lá um total custo, criei um total lucro da venda, para depois ir somando. Olha essa fórmula aqui, ó, agregação interativa. Eu consigo fazer uma conta com mais de uma coluna. Aqui eu tenho um exemplo, olha. Tá? M total venda. O que esse M é, pessoal? Esse M, ele é uma boa prática. Uma boa prática de você chamar ela de tabela de medidas. Se você pegar um projeto com poucas medidas, você usa o M. Tá? Mas se você pegar um projeto com muitas medidas, é indicado numerar essas medidas. É indicado numerar essas medidas, tá? Colocar medida 1, medida 2, medida 3, isso pode acontecer. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó, nesse M total vendas. Eu estou pegando aqui o SUM, que é a forma normal que eu mantei, e coloquei no X. Esse X está indicando que ela é interativa. Tá? Aqui eu vou especificar qual é a tabela que eu vou trabalhar, que é a tabela F-vendas. Tá? E aqui eu faço a multiplicação, a quantidade vezes o preço de venda. Ou seja, com uma fórmula só, eu já vou saber qual que é o faturamento dessa empresa. Com uma fórmula só. Eu vou mostrar um exemplo aqui nesse projeto, para vocês verem. Só um exemplozinho. Então nós temos aqui, ó, né? Nós temos aqui medidas. Então, para mim criar uma nova medida, como que eu faço? Eu seleciono a tabela de medidas, eu vou clicar aqui em nova medida, tá? Vou clicar em nova medida e vou colocar aqui, vou chamar ela de M total vendas. SUM. O SUM soma apenas uma coluna. O SUM X eu consigo fazer o cálculo com mais de uma coluna. Eu pego e dou Enter.
veja que ele já me pergunta aqui, olha, ele já me explica como que eu devo trabalhar. Ou seja, primeiro a tabela, depois a expressão. Aí eu vou colocar ela aqui. A tabela que eu quero trabalhar é vendas, vírgula. E vou colocar aqui quantidade vezes preço de venda, tá? Quantidade vezes preço de venda, e vou dar um enter aqui. Ele criou. Lembrando, quando você cria a medida, eu preciso de um cartão. Então eu vou clicar aqui no cartão, vou colocar o cartão aqui e vou trazer ela aqui, ó, M total venda. Vejam aqui, bateu com uma medida só, né? Eu utilizei o total venda aqui. O que é o total venda? É a soma daquela coluna. Então, isso que é a função de agregação interativa, tá? O que ele fez aqui? Ele fez o seguinte aqui, ó, na Fato Vendas. Ele veio aqui pegando o preço de venda, pegou o preço de venda, multiplicou pela quantidade, pegou o preço de venda pela quantidade, pegou o preço de venda pela quantidade e foi somando. Ou seja, com uma fórmula só, ele calculou todos os preços de venda, multiplicou pela quantidade e fez a soma desses valores. Tá? Isso serve para soma, para média, isso serve para diversas funções. Tá? Então eu quero criar também essas funções interativas que estão aqui na apostila. Elas estão 2 páginas à frente. Tá? Eu vou acompanhar um a um na mesa aí, porque a gente tem que estar com essas medidas prontas para fechar o projetinho de hoje, tá bom? Pode continuar fazendo. Não, beleza. Gravou aqui.